Eu sempre tive, eu tenho uma relação afetiva com o agro da época do impeachment da Dilma. Porque quando eu precisava dos votos dos deputados, mesmo fazendo as manifestações, eu precisava falar com as frentes parlamentares. Foi ali que eu aprendi, ó, a Frente Parlamentar da Agricultura nunca perdeu uma votação. Aí eu fui atrás da Frente Parlamentar da Agricultura, fui atrás da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e fui conhecer o mundo dos caras. Os caras ajudaram. Vocês querem... Os caras são mais rudes. Quer virar votos, vagabundo? Aí, vamos virar os votos, então. E tem uma coisa, né? Eles são muito mesmo. Eu tô lá, eu conheço vários deles, né? Eles são muito bolsonaristas, né? Muito, né? Muito. Tanto que, assim, falar bem do agro pra mim... Talvez até pelo fato do Lula ter largado eles, falaram, cara, vamos abraçar o outro lado e tamo aqui, né? E não só isso. Assim, o pequeno agricultor... Não é pequeno agricultor, vamos mudar o termo. O agricultor, ele se vê identificado em termos de identidade com o Bolsonaro. Sim. Assim, bateu no coração. Igual a mulher, sei lá, a mulher nordestina que acha que o Lula salvou ela e tal. E, pô, ele é um cara de Pernambuco que virou nosso presidente, sabe? É um sertanejo que deu certo. O Bolsonaro, de alguma maneira, é visto pelo cara do agro como um cara como um deles. Gosta de churrasco. Eles acham ele um cara simples, igual a eles. Porque o cara do agro, ele tem como característica... Eventualmente tem muito dinheiro, mas ele continua sendo muito simples no trato. Alguns hoje são ostentação, mas você vai, assim, na casa de um fazendeiro bilionário e a casa dele, o almoço que ele tá cozinhando uma mandioca, tá lá, tudo simplão. Assim mesmo. Eles são... E eles defendem isso como um modo de vida porque foi isso que fez eles vencerem na vida. O agro brasileiro, ele é a única área da economia brasileira, salvo raríssimas exceções, que cresce a produtividade dele em ritmo asiático. Sim. E onde ele chega, ele desenvolve. Eu tava no sul do Maranhão, é diferente do resto do Maranhão. Claro. O agro chegou. O sul do Maranhão, o sul do Piauí é onde tem ali, ó, soja, muito forte. Então, primeira coisa, né, como entrar nesse ninho aí do bolsonarista, né, porque acaba tendo uma rejeição, né, querendo ou não. Óbvio que tem, né? Óbvio que tem. Assim, eu penso assim, eu não tenho nada a ganhar defendendo o agro e defenderei mesmo assim, porque boa parte do agro vai defender o Bolsonaro até debaixo d'água. Não adianta eu insistir, essas pessoas, em grande medida, criaram um vínculo que... Sim, talvez entendi. Não adianta velho, bater de frente com esses caras. Não adianta. Sabe aquela coisa, a água tem que fluir naturalmente. Eu vou fluir. Onde tá fluindo? O filho do agricultor. O filho do agricultor concorda conosco. Ele não é bolsonarista, em grande medida. Então, eu converso com os mais jovens, os filhos desse agricultor. Agora, o pai, às vezes o cara tá travado naquilo. O que eu preciso dele? De maneira clara. Eu entendo que todos os lugares que o agro chegou, a gente tava falando Piauí e Maranhão, todos os lugares que eles chegam, o centrão começa a se abalar. A política de compra de voto diminui, porque você começa a ter atividade econômica. O pessoal começa, abre um escritório de contabilidade, um dentista pra atender o cara que veio trabalhar com a máquina agrícola, cria uma loja da Caterpillar, do não sei o quê. É isso mesmo. Você movimenta a economia. Com isso tem menos compra de voto. É porque o Mato Grosso o pessoal não liga porque é muito pouca gente, né, cara? É 3 milhões de pessoas, 30 milhões de cabeças de gado, mas é 3 milhões de pessoas só. Então, nessa conta que você tava fazendo aí, é um estado que ele não conta muito, né? Por isso mesmo, porque eu acho que o Lula larga os caras pra lá, porque, cara, não é isso aqui que vai decidir minha eleição. Ele é bem prático nisso. Ele é bem, E né? é que o lance dele é ainda que ele se esforça para sabotar o trabalho da agricultura brasileira. Existe uma política de sabotagem pura e simples. E aí a coisa não é só que ele larga a mão. Ele trabalha contra. Exatamente. E aí você tem, vamos dizer, toda a insegurança jurídica no campo. Isso que eu ia te perguntar, na verdade. É o tema central. Eu queria chegar nisso aí, porque lá eles têm um problema sério, que é o problema da moratória da soja, né? Que é um problema lá que eles mais lutam e tal, não sei o quê. Vocês têm esses planos pra lidar com essas coisas aí? Tipo moratória da soja, tipo o Brasil, pra quem não sabe, né? A gente produz pra caramba, só que a gente é o país que mais preserva. Sim. Né? O Código Florestal brasileiro é super sofisticado. Super A gente sofisticado. tá tomando o pito do Macron. É muito louco assim. No Brasil você tem obrigação de mata ciliar. Claro. E é legal a ideia da mata ciliar. Você preserva aqueles... Nem sei se é um bioma. Você preserva o funcionamento daquele ecossistema específico ao redor do rio. Vai na França. Não tem mata ciliar. Vai nos Estados Unidos, cara. Né? É tem um soja. rio e um descampado com soja, tudo ao redor, e ninguém liga. Tem assoreamento. Aqui o produtor... Ele conserva. Ele conserva. Não, isso é impressionante. Isso é impressionante. Mas essa questão, tipo, moratória da soja, isso aí tudo vocês já pensaram? Não tem só toda isso, como essa... a questão do endividamento que você tem aqui no Brasil, do pequeno agricultor, que está acontecendo. O Lula quer fazer um desenrola para comprar o voto do pequeno agricultor. Veja, há uma reclamação muito grande das esquerdas que o agro brasileiro ele é hiper subsidiado. Quando eu comparo com o resto do mundo e com quem o Brasil compete, não é.
O agro brasileiro, ele consegue 2 safras quando um americano consegue 1 safra. Ele é altamente competitivo, ele tem aquela... Eu não sou agricultor, mas negócio de safrinha. Ele é muito competitivo, ele consegue extrair mais de um determinado terreno. Não, é impressionante. Você planta soja, em cima da soja você vem com milho, algodão e tudo. E o... Agora, o problema que eles têm lá, muito sério, é a parte do armazenamento, né? Os armazéns. O problema, quando eu falo do agricultor... Eu vou parar, só não tô comendo muito. Tá bom. Come mais franguinho, tá bom, não, cara. Tá estragando a entrevista, o Renato me virou bravo dali. Não posso ficar comendo tanto. Desculpa aí os espectadores. Eu tô aqui em lugar relaxado. Não, tem que, lógico, é. Eu realmente comi pouco hoje. O grande problema você perguntar para um agricultor, problema é insegurança jurídica e infraestrutura. Isso. No fundo, ele não terá problemas de crédito se no fim do dia ele se sentir seguro do ponto de vista jurídico para fazer os investimentos dele, se ele tiver toda uma estrutura de silo para armazenamento, que é o grande problema. Rodovia e escoar a produção dele. E é isso. Eu tava no oeste de Santa Catarina. Tem uma produção ferrada. Para eles tirarem aquela produção do oeste de Santa Catarina e levarem lá para Itajaí, é um inferno. É uma estradinha. Eu tava com os produtores do sul do Maranhão. Não existe estrada. Você consegue entrar dentro do buraco, você dorme dentro do buraco. Não, tranquilo. Não existe. Não. Então, o que eles pedem? Cara, só me dá a infraestrutura. Me dá a segurança jurídica. Não me dê encheção de saco. Não vai aparecer um quilombola agora do nada. Não vai aparecer um índio falando que essa terra... Deixa o povo trabalhar. E me deixa trabalhar e não encha meu saco. E o papo deles assim, não encha meu saco. Há uma dimensão de ações que o governo tem que tomar que impactam eles de maneira positiva. Por exemplo, se eu faço uma reforma fiscal e abaixo juros, o investimento em infra vai bombar. E esse investimento em infra, graças a Deus, que agradecemos o trabalho do deputado Japoronga aqui em Cataguiri, que foi relator a maior parte do tempo, a gente tem um licenciamento ambiental. Com o licenciamento ambiental somado, vamos a um governo fiscalista que os juros cai, fazer silo vai ser obrigatório, vai pintar silo, entroncamento para você fazer áreas de armazenamento em lugares onde a gente passa rodovia e ferrovia, para você juntar as produções. Otimizar, né? Otimizar a logística. É isso que eles querem. E aí eu vou falar o que eu quero do agricultor. O que eu quero do agricultor a gente precisa escalar a cadeia. Não adianta eu só mandar soja bruta. Sim, aí tem que fazer o desenvolvimento todo da... Um exemplo que é sensacional. Eu gravei vídeo lá, porque isso pra mim é uma tese sobre Maranhão. Matopiba, ali tem milho e tem soja. Com o milho, com o farelo do milho, lá do Matopiba, fizeram em Balsas uma refinaria pra você produzir biocombustível de milho. Pô, já escalou a cadeia, mas não foi porque escalou muito a cadeia. O etanol do milho. Isso, e você pode mandar pros Estados Unidos o etanol do milho. E tem uma outra coisa que do milho faz, hein? O milho, uma parte dele você faz o etanol, o milho é uma das principais coisas. E dele você produz o pessoal chama de whey protein do boi. Porque você consegue produzir uma ração pro boi que deixa o boi muito mais parrudo em muito menos tempo. Entendeu? E aumenta a produtividade da pecuária. A Impasa, que é uma grande refinaria a Impasa fica lá em Sinop, no Mato Grosso. Impasa, o nome não é estranho. Impasa, que ela é Paraguai, vale a pena você visitar, viu? Vale a pena você ir pra Sinop ali, cara. A que eu fui, era em Impasa também, no Maranhão? Tinha em alguma coisa, tipo, é uma refinaria em Balsas, tinha um nome muito similar. Então, mas a Impasa ela faz isso. Vale muito a pena visitar ali aquela região de Sinop, Sorriso. Sorriso é a cidade, a maior produtora de soja do planeta Terra, cara. É a cidadezinha de Sorriso. Tem que checar. É Impasa também? A do Maranhão é Impasa. Impasa. Acho que é a mesma empresa. Impasa. Porque a refinaria que eu visitei é da Impasa. Então, a Impasa é sensacional. Eu tive lá na refinaria, eu visitei a planta dela inteira, toda. E eles, além de fazer o etanol do milho, que é muito legal, eles conseguem aproveitar o milho ao máximo, entendeu? Sim. Então, gera-se muito pouco resíduo. Exato. O que é muito legal. Isso aí vale a pena. Aí, pra entender, eu gosto de ver a sociologia da coisa. Pra você ter uma refinaria dessas numa cidade que tava perdida no meio do nada no Maranhão, você precisa ter engenheiro químico, você precisa ter administradores. Aí você forma uma classe média numa cidade que era um vazio total. Pra isso você precisa de um restaurantezinho bom, né? A economia mexe, Você vê mexer na economia, de verdade. Aí. Então o agro, como ele gera uma base econômica, o que a gente precisa fazer é as reformas de competitividade para que essa base ela vai se multiplicando. Vamos dizer, o excedente de capital que aquele agricultor começa a ter, ele começa a subir ele mesmo junto à escala. E você começa a ter investimento em várias áreas correlatas, e aí isso viram as vantagens comparativas para que você possa ter produtos e exportar. E aí eu olhar qual a função do Brasil, voltamos para a questão da terra rara, envolvendo o agro.
Qual a função do Brasil num mundo em que ele seria uma espécie de, e era o nosso projeto, uma espécie de herói do sul global? O Brasil é o herói do sul global. O Brasil é o sul global possível. O Brasil é o sul global cool. O Brasil é o sul global que as pessoas querem vir aqui, quer ver jogar futebol, quer ir na praia. Ele é o lugar que une o Ocidente e esse tal do sul global de uma maneira leve. Só que como a gente faz isso sem ter uma marca global? Não tem marca global. Nem de comida, nem de roupa, nem de coisas mais simples. O Brasil tem que exportar. Vamos lá, a gente produz fruta. Vamos lá pro Nordeste no agro. Lá na região de Petrolina. Produz muita fruta, produz melão, etc. Tá. Cadê os produtos, os subprodutos subindo a cadeia disso? Por que, que eu vou vender um melão e não vendo uma versão nossa do melon naquele sorvete? Acho que é coreano, japonês. Sucos. Porque a gente não sobe a cadeia. O governo brasileiro tem que entender o papel geopolítico que ele tem que ter de ter marcas globais e não através do financiamento simples, do subsídio, mas de uma agenda de competitividade, juntando, vamos dizer, as forças produtivas, criar isso. Tem que ter marca, assim, como é que as pessoas não tomam fora do Brasil a cajuína São Geraldo? É o melhor refrigerante do mundo. Tem que tomar, tem que saber vender internacionalmente isso. Essa lógica é fornecer os meios para a iniciativa privada, não atrapalhar, mas entender que o governo tem um papel de ajudar a acelerar esse processo. O agro é isso. E o governo já fez isso antes. O que é o agro, se não uma iniciativa que envolveu Embrapa, pesquisadores. Não teve um período, acho que nos anos 60, 70, que o Brasil mandava milhares de jovens estudar agronomia lá fora. Isso que é o negócio, né? Tem que ter essa parceria com... Isso aí tem tudo. O negócio de terras raras, pra mim, a solução é mandar a galera pra... Aliás, o governo já tinha que ter mandado isso há muito tempo, né? Não mandar é? Pra China. Mas e os programas que o governo tem de botar pra galera estudar lá fora? Eu fui estudar sociologia na Espanha. Nossa, qual a utilidade disso? Nenhuma. O Brasil, assim... O Brasil precisa mexer com energia e o Brasil precisa mexer com terra rara. A gente precisa formar gente aos montes pra gente poder atuar nessas áreas. Aos montes. Talvez biotecnologia, dado que a gente tem o agro e tem os biomas brasileiros que são super ricos. Mas, assim, o investimento nosso em pesquisa tem que ser pra isso. A gente fica formando um monte de gente de faculdade de direito. Qual a utilidade de eu formar um monte de advogado? Um monte de faculdade, um monte de ProUni pra faculdade de direito. Vamos parar com essa... É porque a demanda é garantida, né? Justiça do trabalho de um lado... E o assistencialismo do outro, os benefícios, a aposentadoria. E são máquinas diminuidoras de produtividade, não geradoras de produtividade. A gente cria a própria mão que apunhala a gente. Então, isso tudo tem que ser... Mas isso é um realinhamento. E isso é, talvez aqui respondendo de uma maneira muito clara, uma coisa que o Sérgio falou nisso, isso é planejamento estratégico. Não, isso é. O livro amarelo que a gente está falando é sobre isso. Tudo é... uma coisa ligada à outra. Então, o projeto geopolítico nosso tem que atender uma demanda nossa de escalar, né, vamos dizer, essa hierarquia global aí. E eu acho que o Brasil tem todos os meios potenciais para isso. O Brasil só não faz porque o Brasil tem hoje a pior classe, não pior só classe política, ele tem a pior elite do mundo. Eu acho que nada é pior do que a elite brasileira. A elite brasileira é a coisa mais escrota que possa existir. Nós temos que combater a elite brasileira e nós temos que substituir a elite brasileira. Criar uma nova, né? É óbvio. Nós temos que formar pessoas que vão ocupar posições de elite. E hoje, isto meio que não existe. Não existem pessoas valorosas com pensamento de longo prazo e com pensamento estratégico, entendendo que a função dela como um líder num país como o Brasil é fazer com que o Brasil seja um grande país. Uma pessoa de elite no Brasil quer saber como o Brasil serve ela. Como ela fica rica aqui, e aí fica ostentando aqui. Essa é a função de uma pessoa de elite aqui. Isso é uma desgraça. E não tem. Eu fico vendo agora, tem uma moda agora. Não, somos aristocratas, monarquistas, tudo uma nova leva. Então os caras, quem que se apoia? Flávio Bolsonaro. Como é que você é aristocrata e apoia Flávio Bolsonaro? Tem agora uns coaches que ficam falando disso. Não existe uma pessoa que se é aristocrata e apoia o Flávio Rachadinha. Aristocrata? Não, tem toda uma nova moda. São os direitistas que... eu sou aristocrático. Não vou ficar aqui de... mas tem. Aí eu vou checar, cadê a aristocracia do cara aqui? Cadê o Aristóteles dele? Não, é Flávio Bolsonaro. Entendi. Aristocrata do like. Né? Tem toda uma nova leva, enfim, de influenciadores que ficam pensando nisso. Não dá. A aristocracia, no fundo, é o governo dos melhores. Pra ser melhor, você tem que tomar as posições difíceis que são os melhores. Ser aristocrata não fácil, na hora do like, é gostoso, né? Pra fazer um governo dos melhores, a gente tem que pegar os melhores. Fala, missionário. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal, dê like no vídeo e obrigado por assistir. Até a próxima.